Boa tarde, caríssimas. Tudo bem? Como é que vocês estão passando? Tudo jóia? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito calor por aí? Nossa, aqui em Brasília tá um calor, mas um calor. Amanhã parece que tem uma previsão de chuva, mas por aqui tá muito calor. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Quartou por aqui, mais uma vez nós estamos aqui juntas. Vamos poder conversar sobre um tema super interessante: idolatria e ingratidão. Como é que você lida com isso? Você já teve alguma experiência assim nesses dois temas, idolatria e ingratidão? Já percebeu como isso é real nas nossas vidas? Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Me fala aqui, de onde que você está assistindo? Você está assistindo de onde? De qual lugar do Brasil? De qual lugar do mundo? Digita aqui para a gente saber de onde que você está assistindo. Ah, e por favor, digita o coraçãozinho se o som está bom e a imagem está boa. Digita o coraçãozinho para a gente saber se está tudo ok, por favor. Pois é, hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre isso. Olha, como fazer com a idolatria e a ingratidão dos nossos corações. Uma coisa é certa, existe. Olha, que legal, Valquíria de Aracaju, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui conosco. Uma alegria, muito bom. Eu volto a repetir uma coisa que eu sempre falo. A internet, por um lado, é uma bênção de Deus, porque nós podemos estar aqui juntas. Tão distantes fisicamente, mas juntas aqui, por causa da internet. E por outro lado, a internet pode ser uma grande distração se não formos disciplinadas, né? Boa tarde, sejam muito bem-vindas, tudo bem? Então veja, olha, na última live, semana passada, nós vimos que nós devemos buscar ter vidas integradas. Ou seja, ter um equilíbrio entre desfrutar de Deus, desfrutar de Jesus e dos prazeres criados por Ele. Ou ainda, desfrutar de Deus em tudo e de tudo em Deus. Você já consegue fazer isso? Digita aqui para mim se você já consegue fazer isso. Olha, nós vimos também que as abordagens comparativas sempre nos servirão de testes. Para quê? Para a gente verificar se essa integração que a gente falou agora, e também descrevemos bem detalhadamente na live passada, se você não assistiu, vá lá, vá aqui no perfil e pegue a live passada, semana passada, que fala sobre isso, desfrutar de Deus e das coisas criadas com equilíbrio. Volta lá e assiste, muito bom, vale a pena, traz muito aprendizado para nós. E como o nosso desejo é sempre continuar crescendo, evoluindo, então assim, vale demais a gente estar investindo nisso, né? Olha, então nós vimos que a abordagem comparativa, o que é uma abordagem comparativa? Só para a gente lembrar, significa separar Deus das suas dádivas e perguntar quem é mais valioso ou mais digno. Então, por exemplo, Deus criou a natureza. Aí então a gente separa Deus da natureza e pergunta quem que é mais valioso, quem que é mais digno. É claro que Deus é mais valioso e mais digno. Então, esse é um tipo de abordagem comparativa. Nós vimos que essas abordagens comparativas, elas servem para nós como testes, a fim de verificarmos se a integração, que é a outra abordagem, é uma abordagem, a integração, ela fala o quê? Que nós devemos desfrutar de Deus em tudo e em tudo de Deus. E desfrutar de tudo em Deus. Essa é uma abordagem integrativa em que nós defendemos que nós precisamos viver essa vida, uma vida de integração. Mas,
para verificarmos se essa integração ela não está se tornando uma idolatria. Olá, boa tarde. Então, a gente faz o quê? A gente faz alguns testes com essa outra abordagem comparativa. Fica comigo até o fim da live que você vai ver como que isso nos traz mais aprendizado. Olá, tudo bem, Yara? Como que esse tema nos traz muito aprendizado, muito aprendizado. Então vamos lá, olha só. Hoje nós desejamos trabalhar um pouquinho sobre a idolatria e a ingratidão que vivem rondando os nossos corações. É ou não é? Você já parou para verificar sobre isso, perscrutar o seu coração? E já verificou como isso é real? Você já percebeu que o seu coração está um tanto quanto idólatra? Já percebeu alguma coisa assim? Ou se recusando, em outras palavras, seria se recusando a reconhecer que Deus é Deus, a fonte de toda a verdade, bondade, beleza. Já parou para pensar e já percebeu isso? Ou você já reparou que o seu coração está um tanto quanto ingrato? Ou, em outras palavras, seria se ele está se recusando a dar graças a Deus. Já reparou isso? Aqui eu posso compartilhar com você. Realmente, hora ou outra, o meu coração ele vai para essa zona que é tão ruim, de não querer dar graças a Deus, ou seja, ingratidão, e muitas vezes cair nesse erro da idolatria. Ou seja, reconhecer que o nosso Deus é o Deus e Ele é a fonte de todas as coisas. Ou como o nosso coração, como a Bíblia fala, como o nosso coração é enganoso, não é? Não é verdade? Você está me ouvindo bem? Digita aqui o coraçãozinho para que eu saiba se você está me ouvindo bem, se a imagem está boa. Olha, lá em Romanos, no capítulo 1, nos versos 19 a 20, o apóstolo Paulo ele nos diz que a criação, toda a criação, revela quem Deus é e como Ele é. Oi, Kathleen, tudo bem? Seja bem-vinda. Bem-vinda, muito bom tê-la aqui conosco. Olha, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, a sua eternidade, poder, caráter, beleza, claramente são vistos nas coisas que foram criadas. São evidentes e óbvios na criação. As coisas criadas, todas essas, olha, se você olhar para o lado, você vai ver a natureza, o céu, a terra, as pessoas, os animais. Todas essas coisas criadas tornam visíveis os atributos invisíveis do nosso Deus. Já reparou nisso? O mel, por exemplo, o pôr do sol, as tempestades, os animais, os bebês, tudo revela como Deus é e nos convida a conhecê-lo mais e mais e a nos deleitar nele. Então, todas essas coisas que nós vemos ao nosso redor, que são coisas criadas pelo nosso Deus, todas elas têm a função de nos levar e nos instigar a conhecê-lo mais. E a também desejar nos deleitar nele. Falamos sobre esse tema do deleite já noutras lives. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, volta e assiste. Ah, detalhe, as lives também estão no YouTube. É o mesmo perfil, Cris Noronha Design. As lives estão lá. E lá tem uma vantagem de você poder ouvi-las no modo rápido, né? A reprodução você pode variar. Então também estão lá. Agora, infelizmente, existe uma outra parte da história. Se por um lado, todas as coisas criadas revelam os atributos invisíveis do nosso Deus, também existe um outro lado da história,
que por causa da queda lá de Adão e Eva, por causa que Adão e Eva pecaram, todos nós chegamos a este mundo quebrados e inclinados ao pecado. Você sabia disso? Você sabia que todos nós já nascemos assim, desse jeito, inclinados ao pecado? Olha, o pecado que há em nós, o que acontece? Ele deturpa essa comunicação. Ou seja, nós suprimimos a verdade pela injustiça. Lá em Romanos 1, verso 18, o apóstolo Paulo fala isso claramente. Então, esse pecado que está em nós, ele deturpa a comunicação. E aí, acaba que nós suprimimos a verdade pela injustiça. É mais ou menos assim, olha, nós recebemos a comunicação e então fingimos que não ouvimos nada. Nós a sufocamos até que nos convencemos de que não a estamos ouvindo. Mesmo que ela tenha soado claramente desde a criação do mundo. Olha só como que a nossa inclinação ao pecado faz com que nós tenhamos esse tipo de reação. Olha só. Ou seja, nos recusamos a honrar a Deus como Deus e a dar graças, lá em Romanos 1, 21. Olha que coisa, você já parou para pensar sobre isso? Olha que coisa, como que é? Nós recebemos a comunicação e então fingimos que não a estamos ouvindo, que não ouvimos nada. E aí nós a sufocamos até nos convencermos de que não a estamos ouvindo, mesmo que ela esteja soando em claro e bom som. Entende o que é? Em outras palavras, é o seguinte, nós nos recusamos a honrar a Deus como Deus e dar graças. Você já percebeu em algum momento isso aí na sua vida? Você se recusar a dar graças a Deus e a honrá-lo como Deus? Em algum momento você já percebeu isso aí, uma inclinação do seu coração? Lembra, se você está nos acompanhando aqui, sempre nós estamos falando que tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Então, veja, já percebeu como esses dois pecados, a idolatria e a ingratidão, elas afloram até aí na sua vida? A idolatria e a ingratidão, você já percebeu? Olha, o nosso coração, a Bíblia fala que o nosso coração é corruptamente enganoso. Ele é enganoso, o nosso coração, e ele é inclinado para o pecado. Então, ele vai fazendo todas essas coisas deturpadas. Já percebeu isso? Se você nunca percebeu isso, começa a reparar. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Olha, o nosso Deus, você sabe, ele é gentil e bondoso e nos abençoa em todo o tempo. Mas nós, em nossa injustiça, fazemos duas coisas. Olha, presta atenção. Nós fazemos duas coisas na nossa injustiça. Primeiro, nós nos recusamos a reconhecer que Ele é Deus, a fonte de toda verdade, de toda bondade, de toda beleza. Primeira coisa que o nosso coração age. Então, mesmo sendo o nosso Deus bondoso para conosco em todo o tempo. E aí, nós, pela nossa injustiça, a gente faz isso. E, por outro lado, a segunda coisa, nós nos recusamos a dar graças a Deus pelos seus muitos dons e prazeres que nós desfrutamos. Já reparou que em algum momento aí na sua vida, ao invés de você dar graças, agradecer a Deus pelos dons e prazeres que Ele está lhe oferecendo, você, lá no fundinho do seu coração, você se recusa a dar graças? Já aconteceu com você isso?
Ó, presta atenção. Em nossa impiedade, não admitimos que Deus é o centro e a origem de tudo. Ou seja, no nosso pecado, o nosso coração corrupto, nós assim relutamos, sabe? Nós não admitimos que Deus é o centro e a origem de tudo. A alegria de toda alegria. O prazer no centro de todo prazer. Olha que coisa tremenda. Vou repetir e presta atenção para você ver que profundo isso. Em nossa impiedade, no nosso pecado, o nosso coração, que quer ser autossuficiente, nós não admitimos que Deus é o centro e a origem de tudo. A alegria de toda alegria. Ele é a alegria de toda alegria. E ele é o prazer no centro de todo prazer. Olha que coisa profunda. Em vez disso, em vez de reconhecermos isso, olha o que a gente faz. Veja o que normalmente nós fazemos e verifica se isso não é real aí na sua vida. Olha o que a gente faz ao invés de reconhecer isso. Nós envolvemos-nos em uma série de negociações e permutas tenebrosas, até sem percebermos muito. Olha só. Em Romanos 1, nós separamos os dons ou os prazeres do doador, Deus. E escolhemos os prazeres no lugar do doador. Presta atenção, você já escolheu em algum momento os prazeres dessa terra ou os dons no lugar do doador? Ó, presta atenção. Em vez de dar graças, transformamos os dons, os prazeres, em deuses. Olha só. Temos a glória do Deus imortal, mas em vez de recebê-la nas coisas que ele fez, nós a trocamos por coisas criadas. Olha só o que o nosso coração faz. Isso está lá em Romanos 1, 23. O apóstolo Paulo escreveu isso lá. Nós temos a verdade sobre Deus, mas em vez de celebrá-la, a suprimimos e depois a trocamos por uma mentira, cultuando e servindo à terra, em vez de ao Criador dos céus e da terra. Olha só, você já fez isso? Apesar de ter a verdade sobre Deus, em vez de celebrá-la, você suprime e depois troca por uma mentira. Ou seja, cultua e serve à terra, ao invés de cultuar e servir ao Criador da terra. Nós somos assim. Olha que coisa terrível. É isso, nós fazemos essas negociações e essas permutas que são até tenebrosas. Olha que coisa horrível. É absurdo isso aqui, mas é tão real. É tão real. Então, veja que a idolatria e a ingratidão, ela vai assim, olha, entrando no nosso coração, na nossa alma, e vai fazendo essas coisas serem trocadas. E aí, então, o que é idolatria? Olha, é quando nós separamos os dons do seu doador. E depois nós optamos pelos dons em detrimento do doador. Então, a idolatria, ela acontece no nosso coração quando nós fazemos essas trocas. Separamos os dons do doador e optamos pelos dons ao invés do doador. Olha como que isso é real. Veja aí na sua vida se isso não acontece. Nós separamos e então elevamos. Exaltamos as coisas criadas, incluindo nós mesmos, acima de Deus. Não foi assim que Adão e Eva eles fizeram lá? Quando eles foram pecar, eles fizeram exatamente isso. Eles incluíram a si mesmos acima de Deus. Os dons de Deus deveriam ser vias de acesso
para desfrutá-lo, raios que rasteiam até o sol. Em vez disso, os transformamos em seus rivais. Nós transformamos os dons, os prazeres que Deus nos dá em rivais a Deus. E detalhe, nós rejeitamos a Deus em prol dos dons. É ou não é verdade? Isso já aconteceu na sua vida? A idolatria está nisso. Exatamente nisso. Então, a pergunta agora é: temos feito isso? Temos sido idólatras? O nosso coração está, assim, guardando esse pecado da idolatria? Aquelas passagens que a gente comentou no início, que são aquelas passagens bíblicas, que são ditas abordagens comparativas, na Bíblia elas estão para nos alertar. Por quê? Porque todos nós somos propensos a nos esquecer do doador e nos concentrarmos apenas nas dádivas. É ou não é verdade? Boa tarde, sejam bem-vindos. É ou não é verdade? Você aí não é propensa a se esquecer do doador? Não é? E você aí não é propensa a se concentrar apenas nas dádivas, aquilo que você está vendo, aquilo que você está convivendo aqui na terra, aquilo que você usufrui. É ou não é verdade? Boa tarde! Olha, nós todos somos assim, propensos a isso, infelizmente. Que dura realidade essa nossa. Com essas passagens comparativas que a gente comentou, onde a gente separa as dádivas de Deus e verifica quem é mais valioso, com essas passagens comparativas da Bíblia, nós testamos como está o nosso deleite nas coisas da terra. Então elas servem muito para isso. Porque o que desejamos, na verdade, e precisamos, não é pura verdade. Olha, o que nós desejamos e precisamos, como vimos na live anterior, é vivermos uma vida integrada. Ou seja, não é separar Deus das dádivas dele. E nem fazer uma comparação nisso. Mas nós desejamos desfrutar de Deus em tudo, em todas as coisas, e de tudo em Deus. É isso que é o nosso objetivo, uma vida integrada. Mas como nós somos pecadores e o impulso de suprimir a verdade e trocar a glória de Deus ainda espreita os nossos corações, então Deus graciosamente testa nossas afeições por Ele. Então, assim, Deus vê como que nós somos, como a nossa inclinação é real. A gente realmente tem esse impulso de suprimir a verdade e trocar a glória de Deus pelas coisas criadas. Então Deus vem e nos ajuda com essas passagens que são comparativas para a gente testar a nossa afeição por Ele. Será que estamos nos deleitando em Deus, em tudo? E em tudo, em Deus? Olha que desafio. Muito desafiador, né? O nosso Pai amoroso, Ele nos apresenta as passagens comparativas como uma separação temporária e nos convida a orá-las, cantá-las, celebrá-las e vivê-las por meio da abnegação, pelo sacrifício muitas vezes e até pelo sofrimento, para que nós evitemos a separação permanente e suicida da idolatria e da ingratidão. Então, assim, o nosso Deus é um Deus amoroso. Ele é um Deus amoroso, o Deus amoroso. E Ele sabe dessa nossa inclinação tão triste. E aí, então, Ele vem e Ele vai cuidando de nós para que nós não caiamos completamente nessa vida de ingratidão e idolatria. Entende o que nós estamos falando aqui?
Entende como isso é profundo e transformador? Entende? Olha, uma coisa nós temos visto e estudado e podemos, assim, afirmar. Jesus Cristo, ele é melhor do que as coisas. Melhor. Você já experimentou isso? Você já experimentou que Jesus Cristo, ele é melhor do que as coisas criadas por ele? Agora, a questão é, o que fazemos com a verdade de que Jesus é melhor do que um bolo crocante de abóbora? Ou, me fala aqui, o que você gosta bastante? Se você fosse escrever aqui agora, o que você é um alimento, um prato, uma sobremesa, um bolo, alguma coisa que você gosta demais? Se você fosse escrever aqui, o que a gente faz? No caso, no livro que eu estava estudando, ele gosta, o autor, ele gosta demais desse bolo de abóbora crocante. Então ele faz essa pergunta: o que fazemos então com a verdade de que Jesus é melhor do que um bolo crocante de abóbora? O que fazemos com a verdade? Essa verdade que Jesus é melhor. Existem duas possibilidades, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque essa reflexão aqui vai, assim, me abriu tantos olhos, e eu gostaria que isso acontecesse com você também. Veja só, nós temos duas possibilidades. A primeira, você pode fazer a seguinte análise: eu amo bolo crocante de abóbora, ou você pode falar, eu amo um bolo de chocolate, o que seja aí que é a sua preferência. Você pode dizer assim, eu amo um bolo crocante de abóbora, mas Jesus é melhor. Aí você sabe disso. Então, talvez eu não devesse amar tanto assim o recheio doce de abóbora e a cobertura crocante do bolo e as nozes crocantes espalhadas por todo lugar. Talvez eu devesse até misturar um pouco de vinagre para estragar um pouco o sabor. Talvez eu devesse suprimir minha satisfação com o bolo para que não venha competir com a minha satisfação em Deus. Essa é uma perspectiva, é uma análise que poderia ser feita. Agora, existe uma segunda análise, e eu quero que você preste bastante atenção, porque ela traz bastante, assim, luz para nossa, vai trazendo discernimento para nós. A segunda análise poderia ser a seguinte: este bolo é incrivelmente bom e é apenas um gostinho fugaz da plenitude da alegria que Jesus oferece. Olha só essa segunda análise. Então você pode pensar naquele bolo, você pode pensar aí algo que você gosta muito. Você pode falar, nossa, isso é incrivelmente bom. E é apenas um gostinho fugaz da plenitude de alegria que Jesus oferece. Ao comê-lo, quero fazê-lo de tal forma que eu também prove e veja que o Senhor é bom. Então, olha a diferença das análises. Uma, você vai comer e vai tentar meio que destruir aquilo ali, tentar destruir aquela coisa tão boa, porque para você ter satisfação em Deus. A outra, você vai pensar assim, nossa, isso aqui é tão maravilhoso e tão gostoso, é realmente uma pontinha, um gostinho da plenitude de alegria que Jesus oferece. E aí, ao comê-lo, você pode fazê-lo de uma forma que você também prove e veja que o Senhor é bom. Olha a diferença de perspectivas. Percebe como que é? Então veja agora uma análise que nós vamos fazer dessas duas possibilidades. Presta atenção. Na primeira, o que acontece? Buscamos tornar Jesus melhor ao tornar a criação pior. Foi isso que aconteceu ali. Até quando falou, então deixa eu colocar um pouquinho de vinagre aqui para ver se o sabor ou a coisa agradável diminui. Então, na verdade, buscou-se tornar Jesus melhor, fazendo com que a criação ficasse pior. Na segunda análise,
possibilidade, buscamos deixar a criação exibir o seu esplendor apenas para nos lembrar que ainda não começamos a experimentar a verdadeira grandeza, a qual nós só faremos quando chegarmos lá no céu. Então, a segunda análise, a segunda possibilidade, a gente, na verdade, está deixando a criação exibir o seu esplendor máximo. Para quê? Para nos lembrar que nós ainda não começamos a usufruir daquela verdadeira grandeza que está nos aguardando lá no céu. Olha só. Na primeira possibilidade, nós tentamos tornar o bolo opaco. Ou seja, até pensando, vou colocar um pouco de vinagre aqui, né? Nós tentamos, então, tornar o bolo opaco para que Jesus brilhe mais. Já na segunda possibilidade, o que acontece? Nós simplesmente deixamos o bolo ser ele mesmo, em toda a sua cremosidade e crocância, e descobrimos que, à luz de Cristo, as coisas da terra se tornam estranhamente radiantes. Olha só que profundidade isso. Olha só que coisa tremenda isso. Então, na segunda possibilidade, nós deixamos o bolo ser aquela coisa maravilhosa que ele é, com a crocância, com a cremosidade. Para quê? Para que, à luz de Cristo, nós venhamos a perceber que essas coisas da terra, como um bolo gostoso, crocante, cremoso, ele pode se tornar estranhamente radiante. Olha que profundo isso. Mais um detalhe. Na primeira possibilidade, nós fazemos a criação se curvar para que Jesus sobressaia. Qual que é a primeira possibilidade? Só recapitulando. A primeira possibilidade é quando você come um pedaço de bolo ou algo que é muito prazeroso para você e você fica tentando fazer com que aquilo lá perca um pouco do sabor ou a beleza ou a grandiosidade ou assim aquela coisa gostosa. E aqui fala-se até em colocar um vinagre para que ele não fique assim tão bom. Para quê? Para que Jesus fique maior. Só que aqui, o que acontece? Quando se faz isso, nessa primeira possibilidade, nós fazemos a criação se curvar para que Jesus sobressaia. Não deve ser assim. Veja a segunda possibilidade. Nós deixamos a criação se elevar à sua altura máxima, alcançando os céus com todos os seus prazeres elevados, apenas para então confessar do fundo do nosso coração o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, viu a diferença das duas possibilidades? Viu como uma mostra um lado assim bem deturpado, enquanto que a outra mostra um lado que fala assim, não, deixa a coisa criada, o exemplo aqui do bolo cremoso e crocante de abóbora, deixa isso ser e se elevar à sua altura máxima, alcançando os céus com todos os seus prazeres elevados. Para quê? Para apenas, então, nós confessarmos de todo o coração, diante dessa grandiosidade de um bolo de abóbora, por exemplo, aí nós confessaremos de todo o coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um verso lá de 1 Coríntios 2, 9, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Ou seja, Jesus é melhor sim, mas nós precisamos ter essa perspectiva correta. Essa perspectiva correta em relação às coisas criadas e em relação a Jesus, para que nós não venhamos fazer a troca, aquelas trocas erradas
das coisas dos dons pelo doador, ou, né, desejar mais os dons do que o doador, e aí cair no erro da ingratidão e da idolatria. Olha só o que o Salmo 4, versículo 7 fala assim: mais a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O salmista então escreve dessa forma. Aí vem a pergunta o seguinte: como que nós confessaremos isso significativamente se o cereal e o vinho nunca colocaram qualquer alegria em nossos corações? Então, se você nunca sentiu prazer, ou se você nunca experimentou o cereal e o vinho, como que nós vamos confessar de forma significativa que Jesus é melhor do que isso? Que nós temos mais alegria no coração do que as pessoas que se fartam lá no cereal e no vinho. Como? O que o salmista quer dizer é o seguinte, olha, presta atenção. Desejei muitas coisas na minha vida, muitas coisas da terra, mas comparadas a ti, elas são como nada. Jesus, tu és a minha força, és a minha porção. Jesus, tu és melhor. Então, uma vez que ele efetivamente experimentou do cereal e do vinho, ele pode então virar e falar assim: olha, diante de tudo que eu experimentei, eu posso então confessar verdadeiramente que todas as coisas são como nada diante de ti. Entende a diferença? Entende a profundidade? Entende como o nosso coração vai sendo transformado e liberto? Os nossos corações vão sendo libertos dos pecados, inclusive da idolatria, da ingratidão. Olha como é profundo, olha como é transformador. Então, resumindo, o que fazemos com a verdade inegável de que Jesus é melhor faz uma enorme diferença e nos livra do pecado, da idolatria e da ingratidão. Nós devemos, então, evitar suprimir qualquer prazer legítimo quando eles surgirem, mas tratá-los amando mais a Jesus, como nós vimos aqui agora mesmo. Então, nós não vamos trocá-los por trocar Jesus pelos prazeres. Não. Nós não vamos suprimir os prazeres, nós vamos desfrutá-los, mas desfrutá-los em Jesus, dando toda a glória, reconhecendo que Jesus é a fonte de todo prazer. Olha só como é diferente. Segundo, nós devemos testar o nosso prazer nas coisas da terra, tanto às vezes restringindo nossos apetites e sacrificando coisas boas. Por quê? As coisas boas pela causa do amor a Jesus. Então, muitas vezes nós vamos testar o nosso prazer nas coisas da terra quando de repente nós restringimos esses apetites e até fazendo um sacrifício, mas por amor a Jesus. É outro ponto importante. Nós devemos buscar nos relacionar com o nosso Pai Celeste e amoroso da forma correta, nos lembrando sinceramente que Jesus é o início e o fim de toda alegria e deleite. Então, Jesus é o início e o fim. Aí, dessa forma, nos relacionando assim, dessa forma correta com o nosso Pai Celeste, nós não precisaremos temer os prazeres menores, terrenos, como deuses. Veja, se nós estamos nos relacionando de forma correta com o nosso Deus, sabendo que Jesus é o início e fim dos nossos prazeres, dos nossos deleites, qualquer outra coisa, como um bolo de abóbora crocante e cremoso, qualquer outra coisa será um prazer menor diante do prazer maior, que é a pessoa de Jesus e nos deleitarmos nele.
Entende isso? Entende a profundidade disso? E como isso é transformador? E como isso pode transformar o nosso coração? Muito profundo. Olha, então, nós poderemos deixar os nossos prazeres, a delícia de uma comida que você gosta muito, nós podemos deixá-los explodir, como falamos já há pouco. Nós podemos deixá-los voar tão alto quanto pudermos, naquele prazer tão adorável, tão gostoso ali, tão aprazível, né? Nós podemos deixar. Podemos, pois se assim o fizermos, esses prazeres menores, carregarão a nossa alegria em Deus com eles. Então nós estaremos nos deleitando em Deus quando estivermos ali, saboreando um prazer menor. Entende isso? Como é diferente? Entende como é transformador? Como isso pode nos dar uma nova perspectiva de vida e pode ir nos livrando dos pecados, como por exemplo da idolatria e da ingratidão? Entende? Olha, isso devemos buscar ter a melhor festa possível. Porque aqui no Salmo 4 ele fala sobre isso. Então, nós devemos ter a melhor festa possível. Nós não precisamos ter festas tediosas. Nós não precisamos colocar vinagre no bolo. Nós não precisamos fazer coisas medianas. Não, nós precisamos fazer coisas boas e festas boas. Nós, como sempre temos falado aqui no perfil, nós vamos fazer sempre o nosso melhor. Se formos fazer um bolo, nós vamos fazer o melhor bolo. Se formos fazer uma festa, nós vamos fazer a melhor festa. Se formos fazer um cardápio para receber queridos, ou para os nossos queridos de casa, nós vamos fazer o melhor. Porque nós fazemos sempre para Deus. E nós não vamos fazer nada meia boca para o nosso Deus. Nós vamos fazer o melhor e não vamos fazer nada assim meia boca, para que no final do almoço, no final da recepção, no final da festa, nós possamos dizer assim, em meio à nossa alegria: isso, apesar de muito bom, é apenas uma imagem e um antigosto. Os olhos não viram o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós reservado lá, quando nós chegarmos na eternidade, é muito melhor. Quando ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Talvez sejam até coisas aqui na terra já, e depois lá na eternidade. Mas isso a gente não pode afirmar com certeza. Lá na eternidade, aí nós temos a certeza de que o que ele tem preparado para nós lá é infinitamente melhor do que nós temos aqui usufruído. Então, por isso, nós podemos sim fazer tudo melhor. Nós fazemos para Deus e para dar glória a Deus. E aí, naquilo lá que nós estivermos nos alegrando, nós saberemos que é muito bom, mas é apenas uma imagem e um antigosto daquilo que Deus tem preparado, entende? Então, assim, dessa forma, nós desejamos ser mulheres elegantes por inteiro. A elegância por inteiro, ela está no coração, na imagem, no comportamento. Para que nós sejamos mulheres elegantes por inteiro, o nosso coração ele tem que ser elegante. E um coração elegante, ele não pode ser um coração idólatra. Não pode ser um coração que se recusa a dar a Deus a honra que lhe é devida. Não pode ser um coração ingrato que se recusa a dar graças a Deus porque tudo vem dele. Entende? O nosso coração precisa ser transformado. E veja, quando o nosso coração está elegante, e ele vem sendo transformado pela ação poderosa de Deus, pelo Espírito do Deus Altíssimo em nós, e pela palavra de Deus que vai nos limpando a cada dia, quando o nosso coração vai sendo transformado e vai se tornando cada vez mais elegante, nós
passamos a ter uma imagem e um comportamento elegantes. Quem tem um coração deselegante, acaba que a imagem e o comportamento, eles ficam também deselegantes. Não tem jeito, não tem jeito. E aí, se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Eu estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais elegante por inteiro. Assim, elegante no coração, elegante na imagem e elegante no comportamento. E por isso nós temos o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. E esse projeto trabalha os 3 pilares: o coração, a imagem e o comportamento. Para quê? Para que nós aprendamos e venhamos a evoluir e nos aprimorar e que estejamos sendo cada dia mais elegantes por dentro e por fora. Vamos juntas? Deus te abençoe. Ouça essa palavra de novo se você não conseguiu assimilar tudo. Ela é transformadora. É uma palavra transformadora que para moldar um pouquinho mais o nosso coração. Encaminhe essa palavra para alguém e que Deus te abençoe e te guarde e abençoe o seu dia, a sua casa, o seu trabalho, toda a sua vida. Amém? Grande beijo. Deus abençoe. Vamos juntas, crescendo, evoluindo. Venha para o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. É uma verdadeira transformação, por dentro e por fora. Beijo, Deus te abençoe.